A vida da gente é cheia de memórias, né? Eu guardo muito bem tudo isso, sabe? Coisas marcantes assim na minha vida e todas muito ligadas à casa, ligadas aos quintais, aos jardins. A natureza me seduz muito. Tanto é que a minha exposição se chama Miragem Botânica. Meu nome até é de planta. Eu sou arbusto dedicado a Afrodite, da família das mirtáceas. Mirtz Figueiredo eu vejo uma artista muito diferenciada, né? Tanto pelos ensinamentos que ela recebe na Escola Guignard, né? Com a formação dela em 1972, ela sendo considerada uma neta de Guignard, né? Porque ela foi aluna dos filhos, ou seja, dos alunos do próprio Guignard. Então ela recebe esses ensinamentos da escola de uma maneira muito, assim, não exatamente direta, porque ela recebe indiretamente, mas muito próxima. Ela expandiu esse legado, ela conseguiu fazer com que esse legado fosse além, né, desenvolvendo uma linguagem própria, né. Se você observar as obras de Mirtz, você vai ver que elas têm poucas sombras, né? As obras delas são muito vibrantes, é como se tivesse uma explosão ali de cores, de sensações. Então ela consegue realmente imprimir esse lado bastante pessoal, criando uma linguagem muito própria. Então é possível olhar para as obras dela, identificar essa autoria, né, de Mirtz e ao mesmo tempo identificar esse legado modernista também do Guignard. Como filha, né, de Mirtz Figueiredo, eu vejo assim expresso nos quadros a alegria dela, o amor pela vida, né, esse amor que ela tem pela natureza, pelas plantas, é na verdade uma expressão mesmo da personalidade da artista. Eu vejo muito essa personalidade alegre, vibrante, né? Essa simpatia que ela tem, né? Que as pessoas ficam muito encantadas com a forma dela carinhosa, a forma dela de lidar com o mundo, né? E não apenas com os seres humanos, com os animais, com as plantas, né? Ela tem, isso é uma extensão mesmo dela como ser humano. Então você vê, por exemplo, esse olhar amoroso dela para a natureza através das obras de arte. Eu cresci no meio de plantas, porque desde pequena meu pai me ensinou muito a plantar. E eu vivi em lugares sempre assim, com muito floridos, com quintais, sabe? Muitas frutas. Então foi minha vida desde que eu nasci. Quando eu escolhi fazer belas artes, eu escolhi porque eu sou muito ligada às cores, sabe? Nos jardins, não é? Eu me emociono muito com as flores, as cores das flores. Tanto é que me perguntam assim: quais as cores que você gosta mais? Qual a cor que você gosta mais? E eu digo todas. Eu gosto de todas as cores, sabe? E os quintais me dão muito aconchego. E foi uma escolha muito bem feita que eu fiz para a minha vida, sabe? De fazer belas artes. E na Guiara eu encontrei isso tudo. Na exposição Miragem Botânica, eu escolhi, né, trazer duas séries que foram compostas entre os anos de 2020 e 2024 e que consistem basicamente em duas séries. A primeira série se chama Exotismo Floral, que é justamente uma série dedicada à parte da frente da casa, que seriam os jardins, que trazem as flores, em que Mirtz Figueiredo vai fazer uma, uma abordagem bastante paradisíaca, onírica destes espaços. Então é um espaço que não é um estudo botânico, ela não está ali reproduzindo exatamente as plantas como elas são, mas as plantas como ela sente, como ela vê essa vibrância, essa explosão das cores, das formas, e com esse estilo muito próprio dela, que é esse maximalismo floral, né? Ela, tudo de Mirtz é muito máximo, né? Ela gosta de máximos detalhes, não tem nada mínimo, não tem nada pequenininho. As coisas são, as flores e as formas, elas parece que vão explodir, que elas vão sair do quadro, né? E traz essa vibrância realmente, né? Então essa série Exotismo Floral, ela é composta por alguns quadros que são quadros, são pinturas, né? Todos são pinturas.
Alguns são trípticos, né? Temos dípticos também, então são obras de grande tamanho. Nós temos também a série que se chama Pindorama, que já é uma série mais dedicada aos quintais das casas. Então, por um lado, exotismo floral é a frente das casas, Pindorama seriam essa parte mais íntima, mais aconchegante dos quintais, mas que também traz, justamente por causa do título da série, Pindorama, essa questão das plantas brasileiras, né, que estão presentes nos quintais do Brasil e também de Minas Gerais. Então tem toda essa flora tropical, né, essa sensação tropical. E também você vai perceber que não tem sombras nesses jardins, são jardins iluminados, são jardins muito plenos de luz e de vida, onde a gente consegue perceber essa sensação de amor, de aconchego, de um espaço ali de fantasia, de brincadeira também, que vai justamente refletir essas memórias da artista de uma época em que Belo Horizonte era uma cidade que tinha casas, que as pessoas moravam em casas, que tinham jardins, tinham quintais, e não havia ainda essa verticalização tão grande, né? Haviam poucos prédios assim verticais naquela época. Então, ela vai trazer muito dessa memória dela afetiva, desses locais, que ela até hoje cultiva, né? Algo que permeia a vida dela e está expressa nos quadros. Eu trouxe também, além dessas duas séries, eu quis que ela trouxesse para a exposição dois desenhos, que são desenhos que foram realizados quando ela era estudante, ainda na Escola Guinhar, nas aulas da Sara Ávila, em que ela vai desenhar o Parque Municipal. Essa série de desenhos está sendo muitíssimo elogiada também na exposição. Ela não foi mostrada durante todos esses anos, né? Porque fazem parte do acervo pessoal da artista, mas é possível a gente compreender, vendo essas séries de 1972, de desenhos realizados no parque, e vendo hoje a produção de Mítios Figueiredo, a gente consegue ver como que essa formação na Escola Guinhar, esse legado do Guinhar, dessa escola no parque, está presente ainda hoje na produção de Mítios Figueiredo. O meu processo, eu gosto muito da tinta acrílica, que a tinta acrílica, ela seca rápido. Então, em qualquer lugar que eu vá, eu posso aproveitar a paisagem daquele lugar e fazer um quadro. Eu faço muito da minha imaginação, sabe? Tanto é que você pode ver que eu faço uma mistura aí de coisas que não é a realidade, né? Eu misturo muita coisa e ponho muita cor e muita luminosidade, porque os quintais que eu gosto são os quintais luminosos também, que entra um sol, entendeu? Que entra através dos galhos e das folhas, e nos jardins também, porque aí as cores das flores aparecem mais. Para mim é um desafio, né, fazer a curadoria da minha própria mãe, né? E também porque eu acompanho muito de perto o trabalho de criação, os processos criativos, né? E nesse sentido eu atuo também um pouco como mentora, né? Que é porque essa mentoria também faz parte do trabalho de curadoria. Então eu acompanhei toda a produção. Foi uma produção desafiadora, principalmente porque ela foi feita durante o período pandêmico, né, da pandemia do Covid-19. Então, uma produção que se inicia em 2020, 2021 e se estende até o ano de 2024. Uma artista que eu conheço intimamente, né? Então, isso para mim facilita de alguma maneira também. Existe o desafio da curadoria, mas existe também esse lado recompensante das trocas. O tempo foi passando e eu trabalhando também, então sobrava muito pouco tempo para eu pintar. Eu tinha meus filhos, tinha marido e eu não tinha muito tempo, né, sobrando para isso. Eu resolvi agora que estou aposentada, então eu aproveitei meu tempo para me dedicar ao que eu gosto. Apesar de Mítios Figueiredo ter uma carreira já de 52 anos, aí, talvez 55 anos, se seja contar desde a época que ela entrou, né, para a Escola Guinhar, mas, de todo modo, ainda pouco conhecida, vamos dizer assim, pelo público, né? O fato dela estar fazendo seu primeiro individual se deve ao fato de que ela sempre está pintando a vida inteira,
mas as pessoas se interessam muito pelas obras e ela já faz vendas das obras e não consegue, às vezes, reunir o material para fazer uma exposição individual, porque para fazer uma exposição individual você tem que realmente pensar, planejar e produzir para a exposição, né? Então essa produção ela veio justamente de 2020 até 2024, durante os anos da pandemia, em que nós planejamos, realmente falamos, olha, vamos fazer, já estávamos pensando nesse edital do Minas, né? Vamos fazer essa produção para esse espaço, especialmente para esse espaço. Então a exposição foi muito pensada, planejada, e nesse sentido, na minha opinião, ela ficou muito bem realizada, muito bem feita, porque não foi assim uma exposição que de repente se adaptou a um espaço, né? Mas nós fizemos pensando nesse edital, querendo muito participar desse edital. E quando ela ganhou o edital, a alegria dela foi muito grande, porque sempre frequentando Minas e frequentando os espaços culturais do Minas, sabendo dessa importância que o Minas tem, né, para a cultura da cidade e para os visitantes também da nossa cidade, os turistas que vêm, né, que acessam esses espaços. Eu estou muito feliz com isso, e lisonjeada, assim. Estou gostando muito de receber esses elogios, porque esses elogios me incentivam muito, né? Tem uma frase que o Guinhar falava que eu guardo assim como lema de minha vida, sabe? Acredite no seu traço. Então isso é muito importante. Foi muito importante para mim. Então tudo que eu faço com muita segurança e acreditando que aquilo está certo e vai dar certo.